Salve, salve, morcegotes e morcegotes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão, mais um dia onde a gente vai ler e discutir mais de Kropotkin e seu livro A Conquista do Pão, família. Estamos chegando aí nos finalmente, né? Hoje a gente vai juntar dois capítulos, falar um pouco sobre consumo e produção e também sobre trabalho, né? Lembrando que a gente estava nesse movimento dele apontar as críticas existentes, né, que eram feitas à questão do socialismo, à questão da socialização da produção, e ele faz uma crítica vinculada tanto aos liberais quanto a certas alas de pensadores de esquerda, sejam eles marxistas, social-democratas, enfim, em algumas perspectivas apontadas aqui, né, não generalizando, mas trazendo algumas perspectivas bem interessantes para serem somadas nessa discussão. E hoje a gente vai continuar aqui a leitura do livro, né? Eu queria lembrar você que, caso você ainda não tenha seu livro físico, ele está disponível no nosso Drive, que está aí na descrição. E óbvio, como todas as vezes, a gente vai trazer aqui, ó, mostrar para vocês, o PDF também aqui em live, né? Então a gente vai ler aqui junto com vocês. Então quem não quiser pegar o livro, não quiser abrir o PDF, tá aqui também, tá bom? Queria já agradecer a Biblioteca Terra Livre, né, que está aí deixando a gente produzir muita coisa interessante. Agradecer novamente a galera que está dando uma força, que está compartilhando, que está discutindo, que está trazendo o livro de volta à tona, que eu acho que é um pouco essa a função aqui dessa live da caverna, né? Retrazer discussões, retrazer outros livros, retrazer outros debates. Beleza? E é isso. Então, antes da gente seguir para a leitura propriamente dita, queria lembrar vocês de seguirem aqui no YouTube. Então, curtir, comentar, compartilhar, deixar a inscrição. Lembrando, né, esse daqui vai ser o vídeo 20, lá vai cacetada. Então, só da Conquista do Pão a gente já tem uma série enorme de livros, de vídeos, tá aqui tudo na playlist para você acompanhar. Então, fique à vontade. Também lembrar que a gente tem outro projeto, que é o podcast Caverna do Morcego. Inclusive, no mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo, vai ser o dia que eu vou voltar a gravação com pessoas entrevistadas, tá? A gente vai ter aí alguns projetinhos saindo, algumas conversas bem interessantes saindo. Ainda não sei qual vai ser a periodicidade dessas entrevistas, porque eu estou começando a gravar elas agora, mas vai ser algo mais espaçado para a gente manter um pouco a dinâmica que está tendo aqui na caverna, da gente misturar vídeos para o podcast e episódios sobre aquela lei, sobre aquela playlist de lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, beleza? Então a gente vai tentar trabalhar com essas duas coisas, então novamente continuar o mesmo espaçamento que a gente está tendo. Então segue a gente lá. Para não perder nada disso, né? Ou seja, caso vocês queiram saber quando tem coisa nova, segue as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre avisa, onde a gente sempre posta, seja no Insta, morcego _ Marcos _ ou no Blue Sky, bsky.social marcosmorcego.bsky.social, é ao contrário, desculpa. Também queria lembrar que temos cupom de desconto no site da Autonomia Literária, #morcego na autonomia, que vai te dar 20% de desconto em praticamente tudo lá. Então, acompanha. E que temos nosso livro Por uma Implosão da Sociologia. Anúncio aqui antes de sair para qualquer lugar. A gente, antes de ir para o Redes e Ruas, que é o livro que eu quero trabalhar mais profundamente, a gente vai ter uma leitura do meu próprio livro, porque é um livro curto, porque é uma coisa rápida, porque a gente vai conseguir, eu consigo gravar para as minhas férias, tá ligado? Vou ter um tempinho aí de pausinha, então eu quero pelo menos diminuir isso, e eu já quero deixar tudo gravado com um livro rápido, para depois a gente voltar com Redes e Ruas e Editora Funilaria e dar aquele amasso, tá ligado? Então é isso, vocês vão ser as primeiras pessoas a saberem. Ainda não postei stories, ainda não postei nada, mas vai ser isso, tá? E aí, também tem a Clio Operária, nossa revistinha, tá? Em breve sai texto meu, que inclusive eu preciso mexer nele, mas é isso, em breve. Então também acompanha aí. Agora sim, vou trazer o livro para a tela, a gente entra aqui para discutir consumo e produção com Piotr Kropotkin, beleza? Agora eu dou um espacinho aqui no meu teclado e pego o livro. A gente está realmente bem no finalzinho do livro, né? Que loucura, olha aqui, deixa eu até aproximar aqui, ó. A gente leu pra caramba desse livro, um livraço, muito bom, muito interessante. Então vamos lá. A gente está em consumo e produção, beleza? Lembrando, embora não seja mais live, comentários, perguntas, opiniões, vai deixando aí, a gente vai comentando, vai trocando essa ideia. Não sei se vai ser possível a gente voltar a ter live, então eu queria levar essas discussões para outros lugares, ainda não sei exatamente como fazer isso, mas para quem apoia a gente, nosso apoio coletivo, vocês têm acesso ao nosso grupo, né? E lá, enfim, é um lugar, por exemplo, que vocês podem fazer essas discussões. Mas vamos lá. Consumo e produção. É verdade, eu esqueci de falar do apoio, né? Você que curtiu o projeto, gente, você tem nosso Pix, podcastmorcego.gmail.com.
que já ajuda bastante a gente, e também o nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego. É por isso que eu estava com o /Caverna Morcego, por causa do nosso apoio coletivo. Então, não deixa de apoiar a gente. Consumo e produção. Agora sim. 1. Considerando a sociedade e sua organização política de um ponto de vista completamente diferente das escolas autoritárias, já que, em vez de partir do Estado para descer ao indivíduo, partimos do indivíduo livre para chegar a uma sociedade livre, seguindo o mesmo método para questões econômicas. Estudamos as necessidades do indivíduo e os meios aos quais ele recolhe para satisfazê-las, antes de discutir produção, troca, tributação, governo e por aí vai. Então ele quer chegar na crítica da economia política, mas para isso ele está partindo das necessidades individuais. Vamos ver onde isso vai chegar. À primeira vista, a diferença parece ser mínima. Opa. Isso. Mas, na verdade, derruba todas as noções da economia política oficial. Abra qualquer livro de um economista e você verá que começa com a produção, a análise dos meios empregados hoje para criar riqueza, a divisão do trabalho, a manufatura, o trabalho da máquina e a acumulação de capital. De Adam Smith a Marx, todos fizeram assim. Somente na segunda ou terceira parte do seu trabalho, ele tratará do consumo, ou seja, da satisfação das necessidades do indivíduo, e mesmo assim se limitará a explicar como a riqueza será distribuída entre aqueles que disputam sua posse. Talvez se diga lógico que, antes de satisfazer as necessidades, é preciso criar o que pode satisfazê-las, que devem ser produzidos para serem consumidos. Mas, antes de produzir qualquer coisa, não se deve sentir a necessidade disso. Não é a necessidade que primeiro impeliu o homem a caçar, criar gado, cultivar o solo, fazer utensílios, e mais tarde ainda, inventar e fazer as máquinas? O estudo das necessidades não deveria governar também a produção? Então seria, no mínimo, tão lógico começar por aí e depois ver como atender a essas necessidades por meio da produção. Isso é precisamente o que fazemos. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, tá? O Marx, por exemplo, em O Capital, ele não está... como eu posso dizer? Ele está tentando não analisar a sociedade a partir do que ele quer, mas ele trata de analisar a nossa sociedade como ela é produzida, né? E é interessante, porque aí você não está olhando pela perspectiva humana da coisa, sim pela perspectiva do capitalismo da coisa, né? De um sistema que desumaniza. Enfim, foi um pouco disso que eu quis brincar. Mas vamos ver onde ele vai parar, porque é isso, como volto a dizer, né? O Capital, ele capítulos soltos. Não cheguei ainda a fazer um estudo considerável da obra, inclusive, por causa de uma coisa que eu estava escrevendo, eu já entendi que eu terei que enfrentar isso daí. Aí eu tô até com... Cadê? Eu tinha uma... Eu acho que é aqui, ó. Aqui tem o Capital, aqui tem os livros sobre o Capital, os livros de economia e economia política. Tipo assim, tá separado já, inclusive, tá? Em breve. Mas assim que consideramos desse ponto de vista, a economia política muda completamente de aspecto. Deixa de ser uma simples descrição de fatos e passa a ser uma ciência, da mesma forma que a fisiologia pode ser considerada como o estudo das necessidades humanas e os meios de satisfazê-la com a menor perda possível de força humana. Seu verdadeiro nome seria Fisiologia da Sociedade. Constitui uma ciência paralela à fisiologia das plantas ou animais, que também é o estudo das necessidades da planta ou do animal e o meio mais vantajoso para satisfazê-las. Na série das ciências sociológicas, a economia das sociedades humanas toma um lugar ocupado na série das ciências biológicas pela fisiologia do corpo orgânico. Interessante. Colocando a economia política na área de humanidades, né? Dizemos, aqui estão os seres humanos reunidos em sociedade. Todos sentem a necessidade de viver em lares saudáveis. A cabana do selvagem já não o satisfaz. Ele exige um abrigo sólido, mais ou menos confortável. A questão é se, dada a produtividade do trabalho humano, cada um pode ter sua casa e o que os impediria de tê-la. E vemos imediatamente que toda família na Europa poderia perfeitamente ter uma casa confortável, como as que se constroem na Inglaterra e na Bélgica, de uma Universidade Pullman ou qualquer outro conjunto de cômodos correspondente. Certo número de dias de trabalho seria suficiente para fornecer a uma família de 7 a 8 pessoas um chalé bonito, arejado, bem equipado e iluminado a gás. Enfim, vocês perceberam, né, que ele fala, né, a cabana do selvagem já não satisfaz, ou seja, ainda tem um evolucionismo, principalmente para a época que estava sendo escrita, que o evolucionismo estava bem alta, né, mas ainda tem um pouco disso daí aqui. Mas 9/10 dos europeus nunca possuíram uma casa salubre, porque o homem do povo sempre teve que trabalhar dia a dia, quase continuamente, para satisfazer as necessidades de seus governantes. E nunca teve o avanço necessário, em tempo e em dinheiro, para construir ou ter construído a casa dos sonhos.
e ele não terá casa e vai morar sempre uma choupana até que as condições atuais mudem. A gente está falando de moradia, que é um problema que até hoje permanece. Né? É uma das grandes questões que a gente olha para o sistema capitalista, porque aí vai envolver mercado imobiliário, segregação socioespacial, enfim, vai envolver tudo isso, além da própria pobreza e desigualdade. Né? Procedemos, como vemos, bem ao contrário dos economistas que eternizam as chamadas leis de produção. E, contando as casas que são construídas a cada ano, demonstram por estatísticas que as recém-construídas não são suficientes para satisfazer todas as demandas. 9/10 dos europeus têm que viver em casebres. Na verdade, o Engels e o Marx eles têm o texto, né, sobre moradia. E a fita, desde lá, não é a falta de moradia, né? Mas é realmente a desigualdade para construir essa segregação, enfim. Passamos para a nutrição. Depois de enumerar os benefícios da divisão do trabalho, os economistas afirmam que a divisão exige que alguns se dediquem à agricultura, outros à indústria manufatureira. Os fazendeiros produzindo tanto, os fabricantes outro tanto, a troca sendo feita de tal maneira. Eles analisam a venda, o lucro, o produto líquido, a mais-valia, o salário, o imposto, o banco e assim por diante. Mas seguindo-os tão longe assim, não estamos mais sábios. E se lhes perguntamos, como é que tantos milhões de seres humanos carecem de pão enquanto cada família pode produzir trigo para alimentar 10, 20 até 100 pessoas do ano? Eles nos respondem repetindo o mesmo refrão. Divisão do trabalho, salários, mais-valia, capital. Chegando às conclusões de que a produção é insuficiente para satisfazer todas as necessidades e que, ainda que fosse correta, não responde de modo algum à pergunta. Pode ou não o homem trabalhar produzindo de que necessita e, se ele não puder, o que o impede? Temos 350 milhões de europeus. Eles precisam de tanto pão, tanta carne, vinho, leite, ovos e manteiga todos os anos. Eles precisam de tantas casas, tantas roupas. Este é o mínimo de suas necessidades. Eles podem produzir tudo isso? Se puderem, terão tempo livre para adquirir luxos, objetos de arte, ciência e diversão, em uma palavra, tudo que não se enquadra na categoria do estritamente necessário? Se a resposta for afirmativa, o que os impede de seguir em frente? O que pode ser feito para superar os obstáculos? Precisam de tempo? Que eles tomem o tempo necessário, mas não percamos de vista o objetivo de toda a produção, a satisfação das necessidades. Se as necessidades mais imperiosas do homem permanecerem insatisfeitas, o que deve ser feito para aumentar a produtividade do trabalho? Mas não há outras causas? Não será, entre outras coisas, que a produção, tendo perdido de vista as necessidades humanas, tomou um rumo absolutamente errado e que a organização é falha? Dado que já constatamos, de fato, iremos buscar uma forma de reorganizar a produção para que ela realmente atenda todas as necessidades. Essa é a única maneira de ver as coisas que nos parece correta. A única maneira que permitiria que a economia política se tornasse uma ciência, a ciência da fisiologia social. É óbvio que, quando essa ciência trata da produção em ação atualmente entre as nações civilizadas, na comunidade hindu, entre os selvagens, dificilmente poderá expor os fatos de outra forma que os economistas de hoje, como um simples capítulo descritivo, análogo dos capítulos descritivos de zoologia ou botânica. Mas note que, se este capítulo fosse escrito do ponto de vista da economia de forças, para a satisfação das necessidades ganharia em clareza, bem como em valor científico. Demonstraria, evidentemente, o terrível desperdício de forças humanas pelo sistema atual, e concordaria conosco que, enquanto durar, as necessidades da humanidade nunca serão satisfeitas. Quem meio que tentou trazer algo disso foi o Engels, né? Tanto com o Anti-Düring quanto com Dialética da Natureza. É algo que eu sinto ser bem lateral no Marx, né? E não que não esteja sempre ali, mas, enfim, não sei explicar. Leiam a carta da Rosa Luxemburgo chamada Karl Marx. A carta não, o jornal que ela publicou. A gente talvez tenha um episódio sobre isso em algum aniversário de Marx, a gente deve ter lido, alguma coisa assim. Não sei se está no YouTube ou no podcast, mas é quase certeza. Que eu acho que exprime o que eu gostaria de falar agora. E desculpa pela tosse, viu, família? Vocês sabem, o tempo tá zoado, tô aqui com a minha aguinha. O ponto de vista, como podemos ver, seria completamente alterado. Atrás do tear, que tece tantos metros de tecido, atrás da máquina que fura tantas chapas de aço e atrás do cofre onde se engolfam os dividendos. Veríamos o homem, o artesão da produção, excluído na maioria das vezes do banquete que tem preparado para os outros. Também se entenderia que as chamadas leis do valor, da troca e por aí vai, são apenas a expressão, muitas vezes muito falsa, por ser falsa ponto de partida, de fato tais como ocorrem neste momento, mas que poderiam acontecer e acontecerá de maneira bem diferente quando a produção for organizada de forma a suprir todas as necessidades da sociedade. 2.
Não há um só princípio de economia política que não mude completamente de aspecto se colocar diante do nosso ponto de vista. Tomemos, por exemplo, a superprodução. Esta é uma palavra que soa em nossos ouvidos todos os dias. Não há um só economista, universitário ou aspirante, que não tenha sustentado teses provando que as crises econômicas resultam da superprodução, que em um dado momento se produziu mais algodão, lençóis e relógios do que o necessário. Não acusamos de rapinagem os capitalistas que persistem em produzir além do consumo possível. Bem, tal raciocínio se mostra falso assim que se investiga a questão. De fato, mencionemos uma mercadoria, entre aquelas que são de uso universal, da qual produzimos mais do que seria necessário. Vamos lá, a gente tem um objeto que a gente produziu mais do que o necessário. Examine um a um todos os artigos enviados pelos grandes países exportadores e verá que quase todos são produzidos em quantidade insuficiente para os próprios habitantes do país que o exporta. Né? É isso. A gente tem uma superprodução e aí entra em crise porque o valor baixa, por exemplo. Porém, essa superprodução não inunda o mercado brasileiro, como é o caso do arroz, por exemplo. Né? Muito pelo contrário, eles buscam então bloquear o envio de arroz. É isso. E é muito louco, porque eu acho que isso daí também dá a dimensão muito clara de que a economia, e nisso o Kropotkin ele tem muita razão quando ele fala, né? Ela é construída, ela também é social. De tipo, mas e aí se a gente não fizer isso? Tá, mas por que a gente faz isso? Eu acho que essa é a primeira questão. Que é a mesma questão que o David Harvey, o David Graeber faz, né? É isso. Não é um excedente de trigo que o camponês russo envia para a Europa. As maiores colheitas de trigo e centeio na Rússia europeia fornecem apenas o suficiente para a população. E geralmente, o camponês se priva das necessidades quando vende seu trigo ou seu centeio para pagar o imposto e o aluguel. Não é um excedente de carvão que a Inglaterra envia para os 4 cantos do globo, pois apenas 3/4 da tonelada por habitante anualmente permanecem para o consumo interno e milhões de ingleses se privam do fogo no inverno ou mantêm aceso apenas o suficiente para ferver alguns legumes. De fato, não estamos falando de artigos de luxo. A da Inglaterra, que exporta mais do que qualquer outro país, apenas uma mercadoria de uso universal, e ela é o algodão, cuja produção é bastante considerável para talvez exceder as necessidades. E quando pensamos nos tratos que substituem o linho e as sopas para 1/3 dos habitantes do Reino Unido, somos levados a pensar se os bens de algodão exportados não dariam, mais ou menos, as necessidades reais da população. Geralmente não é um excedente que é exportado, mesmo que as primeiras exportações tenham tido essa origem. A fábula do sapateiro andando descalço é verdadeira para todas as nações, como já foi para o artesão. O que se exporta é o necessário. E é assim porque, só com seus salários, os trabalhadores não podem comprar o que produziram, pagando as rendas, os lucros, os juros do capitalista e também do banqueiro. Uma realidade que permanece até hoje. Não só a necessidade cada vez maior de bem-estar permanece insatisfeita, mas as necessidades básicas também são muitas vezes ausentes. A superprodução, portanto, não existe, pelo menos nesse sentido, e é apenas uma palavra cunhada pelos teóricos da economia política. Todos os economistas nos dizem que se existisse uma lei econômica bem estabelecida, é esta. O homem produz mais do que consome. Depois de viver dos produtos do seu trabalho, ele sempre tem um excedente. Uma família de agricultores produz o suficiente para alimentar várias famílias, e assim por diante. Para nós, esta frase frequentemente repetida carece de sentido. Se isso significasse que cada geração deixa algo para as gerações futuras, tudo bem, seria correto. De fato, um agricultor planta uma árvore que viverá 30 ou 40 anos, um século, e cujos frutos ainda serão colhidos por seus netos. Se ele limpou um acre de solo virgem, o legado das gerações futuras aumentou proporcionalmente. A estrada, a ponte, o canal, a casa e seus móveis são todas riquezas legadas às gerações seguintes. E é claro, né? Fora o que ele vai acrescentar, a gente já poderia acrescentar, por exemplo, hoje em dia, sementes transgênicas, que justamente fazem com que você plante uma vez e depois o fruto não seja plantável. Ou seja, você sempre tem que comprar semente. A enxurrada de agrotóxicos que acaba com o solo, enfim, e por aí vai. Além da própria monocultura, que destrói tudo também. Então, se cria, em contraponto a isso, né, formas de você aniquilar que isso, mais básico, uma planta seja deixada para a próxima geração. Mas não é disso que se trata. Dizem-nos que o agricultor produz mais trigo do que consome. Poder-se-ia dizer que, tendo o Estado sempre tirado dele boa parte dos seus produtos sob a forma de impostos, o padre sob a forma de dízimo e o proprietário sob a forma de aluguel, há criado toda uma classe de homens que em outros tempos consumiam o que produziam, exceto o que sobra para imprevistos ou despejos, ou despesas, em formas de árvores, estradas e por aí vai. Mas hoje se veem obrigados a alimentar-se de castanhas ou de mandioca.
e a beber vinho aguado, tendo o resto sido retirado pelo Estado, pelo proprietário, pelo padre e pelo usurário. Preferimos dizer, o agricultor consome menos do que produz, porque é obrigado a dormir na palha e vender a pena, contentar-se com bagaço e vender o vinho, comer centeio e vender trigo. Notemos também que, tomando como ponto de partida as necessidades do indivíduo, chegamos necessariamente ao comunismo, como uma organização que permite que todas essas necessidades sejam satisfeitas de forma mais completa e econômica, partindo da produção corrente e visando apenas o lucro ou mais-valia. Sem perguntar se a produção responde à satisfação das necessidades, chega-se necessariamente ao capitalismo, ou, no máximo, ao coletivismo, sendo ambos apenas formas diversas de assalariamento. De fato, quando consideramos as necessidades do indivíduo e da sociedade e os meios aos quais o homem recorreu para satisfazê-las, durante suas várias fases de desenvolvimento, continuamos convencidos da necessidade de unir esforços, em vez de abandoná-los aos perigos da produção atual. Entendemos que a apropriação por alguns de toda a riqueza não consumida e transmitida de uma geração para outra não é do interesse geral. Vemos que assim as necessidades de 3/4 da sociedade correm o risco de não serem satisfeitas e que o dispêndio excessivo de força humana é ainda mais inútil e mais criminoso. Entendemos, finalmente, que o emprego mais vantajoso de todos os produtos é aquele que satisfaz as necessidades mais prementes e que o valor de uso não depende de um simples capricho, como muitas vezes tem afirmado, mas da satisfação que traz as necessidades reais. O comunismo, isto é, uma organização que responderia a uma visão de consumo, de produção e de troca, tomando em seu todo, torna-se, assim, a consequência lógica dessa compreensão das coisas. A única, em nossa opinião, que é realmente científica. Uma sociedade que satisfaça as necessidades de todos e que seja capaz de organizar a produção também terá também que acabar com certos preconceitos relativos à indústria. E, em primeiro lugar, a teoria tão defendida pelos economistas sob o nome de divisão do trabalho, que discutiremos no próximo capítulo. Então, ele faz este capítulo dessa forma. Um capítulo muito interessante, muito forte, né? Uma crítica mesmo da economia política. É isso que ele está abrindo aqui. E uma crítica da economia política que meio que torna a economia tão social que busca, inclusive, dissolver toda essa numerologia, né? Eu acho que, de certa forma, pode até ser utilizado para debater um pouco da própria ciência política. E aí, ele vai, então, para discutir a divisão do trabalho, como ele mesmo afirma. E agora é um capítulo muito pequeno, então a gente vai juntar aqui neste episódio. Tá bueno! Bem pequenininho mesmo. Rapidinho. A economia política, e ele já começa dela, sempre se limitou a observar os fatos que viu acontecer na sociedade e justificá-los no interesse da classe dominante. Tá? Vamos grifar essa parte. Atua da mesma forma para a divisão do trabalho criada pela indústria, achando-o vantajoso para o capitalismo. Erigiu em princípio. Então, economia política e divisão do trabalho, bases do capitalismo. É por isso que tanto Marx quanto Kropotkin fazem a crítica da economia política, como Rosa Luxemburgo e por aí vai. Olhemos para o ferreiro da aldeia, dizia Adam Smith, o pai da economia política moderna, que nunca se habituou a fazer pregos, só com muita dificuldade que ele vai conseguir fazer 200 ou 300 pregos por dia. Mesmo assim, serão ruins. Mas se esse mesmo ferreiro não fez outra coisa além de pregos, então ele entregará facilmente até 2.300 no decorrer de um dia. Smith apressou-se a concluir. Vamos dividir o trabalho, especializar sempre. Vamos ter ferreiros que só saibam fazer cabeças ou pontas de pregos e assim produziremos mais. Mas nós ficaremos ricos. Quanto a saber se o ferreiro, que terá sido condenado a fazer cabeças de prego toda a sua vida, não perderá todo o interesse pelo trabalho? Se não estará inteiramente à mercê do patrão com essa profissão limitada? Se não estará encarregado 4 meses no ano? Se seu salário não cairá quando ele puder ser facilmente substituído por um aprendiz? Smith mal pensou nisso quando exclamou: 2 pontos. Viva a divisão do trabalho! Esta é a verdadeira mina de ouro para enriquecer a nação. E todo mundo fazia coro com ele. Eu acho que não é que ele não imaginou e não é que quem poderia enriquecer não imaginou também. Eu acho muito pelo contrário, que estava bem imaginado isso daí. Por isso que a gente critica eles, inclusive, porque às vezes é uma linha de defesa ideológica. Né? E mesmo quando um Sismondi ou um J.B. Say percebeu mais tarde que a divisão do trabalho, em vez de enriquecer a nação, enriqueceu apenas os ricos e que o trabalhador, reduzido a fazer toda a sua vida a 18ª parte de um grampo de cabelo, foi brutalizado e caiu na miséria.
O que os economistas oficiais propuseram? Nada. Eles não pensavam que, dedicando-se toda a vida a um único trabalho mecânico, o operário perderia sua inteligência e seu espírito inventivo. E que, ao contrário, a variedade de ocupações teria como resultado aumentar consideravelmente a produtividade da nação. É precisamente essa questão que se coloca hoje. Além disso, se houvesse apenas economistas para pregar a divisão permanente, muitas vezes hereditária do trabalho, nós os deixaríamos à vontade. Mas as ideias professadas pelos doutores da ciência infiltraram-se nas mentes, pervertendo-as e a força de ouvir falar em divisão do trabalho, juros, renda crédita. Como problemas há muito resolvidos, todos e o próprio trabalhador acabam raciocinando como economistas, venerando os mesmos fetiches. E por isso que a gente defende o trabalho e fala que o trabalho é o que dá prosperidade para o ser humano. Né? O trabalho dignifica o homem. Isso é ideologia construída. Tá? A gente sabe que você que trabalha tá de saco cheio. Cara, eu amo estar aqui falando sobre livros, lendo para vocês. Mas para mim também é cansativo. Para mim também é um momento de, caralho, vamos lá, mais uma vez. Gosto, acho importante, né? Consigo fazer o que eu gosto de trabalhar e tudo, legal. Mas, por ser trabalho, a gente sabe que existem certas coisas e existe essa alienação. Por isso que a gente defende tanto e por isso que é tão difícil de romper, né? É isso. Assim, vemos vários socialistas, aqueles que não tiveram medo de atacar os erros da ciência, justificando o princípio da divisão do trabalho. Fala com eles sobre a organização da sociedade durante a Revolução e eles responderão que a divisão do trabalho deve ser mantida. Se você fez pontas de alfinetes antes da Revolução, ainda os fará depois da Revolução. Bom, só irá trabalhar por 5 horas fazendo pontas de alfinetes? Que assim seja. Mas você só fará alfinetes toda a sua vida, enquanto outros farão máquinas, ou projetos de máquinas, que lhe permitirão afiar durante sua vida bilhões de alfinetes. E outros ainda se especializarão nas altas funções do trabalho literário, científico, artístico. É dizer que um nasceu para ser amolador de pontas de alfinete, enquanto o Pasteur nasceu para ser criador da vacina contra o vírus da raiva, e a revolução vai deixar ambos com seus respectivos empregos. Pois bem, é esse princípio horrível, nocivo à sociedade e entorpecente para o indivíduo, fonte de toda uma série de males que agora nós nos propomos a discutir em suas diversas manifestações. Conhecemos as consequências da divisão do trabalho. Estamos, obviamente, divididos em duas classes. Por um lado, os produtores, que consomem muito pouco e são dispensados de pensar porque têm que trabalhar, e que trabalham mal porque o cérebro fica inativo. E, por outro lado, os consumidores, que produzem pouco ou quase nada, têm o privilégio de pensar pelos outros e pensam mal porque o mundo inteiro dos trabalhadores manuais lhe é desconhecido. Os trabalhadores da terra nada sabem da máquina, os que servem as máquinas nada sabem do trabalho dos campos. Enfim, é o rompimento, né? É a separação, é a alienação dentro da nossa própria alienação. O ideal da indústria moderna é a criança do serviço de uma máquina que ela não pode e não deve entender. E supervisores que a multam se a sua atenção se desconcentrar por um momento. Existe até uma tentativa de eliminar totalmente o trabalhador agrícola. O ideal da agricultura industrial é um faz-tudo contratado por 3 meses e que conduz um arado a vapor ou uma debulhadora. A divisão do trabalho é o homem rotulado, marcado por toda a vida, como fazedor de tranças em cordas em fábricas, como supervisor de uma indústria, como operador das gaiolas em uma parte da mina de carvão. Mas nenhum deles tem, sequer, alguma ideia de como funciona a máquina como um todo, ou os negócios, ou a própria mina. E, com isso, perdendo o gosto pelo trabalho e a capacidade pela invenção que, nos primórdios da indústria moderna, havia criado as ferramentas de que tanto nos orgulhamos. É uma parte bem o capital do Kropotkin, né? Interessante. O que fizeram pelos homens, também queriam fazer pelas nações. A humanidade deveria ser dividida em fábricas nacionais, cada uma com sua própria especialidade. A Rússia nos ensinaram está destinada por natureza a cultivar trigo, Inglaterra para fabricar produtos de algodão, Bélgica para fabricar lençóis, enquanto a Suíça forma uma base de professores. E em cada nação haveria mais especialização. Lyon produziria sedas de Alvernet e Paris os artigos de fantasia. Era, afirmavam os economistas, um campo ilimitado, aberto tanto à produção quanto ao consumo, uma área do trabalho e imensa fortuna que se abria para o mundo. O Che Guevara falava, né, que qualquer forma de monocultura é uma forma de dominação. É isso, né? Mas essas vastas esperanças desapareceram à medida que o conhecimento técnico se espalha por todo o universo. Enquanto a Inglaterra era a única a fabricar artigos de algodão e a trabalhar metais em grande escala, enquanto só Paris fazia artigos artísticos e etc., tudo estava bem. Podia-se pregar o que se chamava divisão do trabalho sem ser refutado. Mas uma nova corrente de pensamento está levantando lentamente as nações civilizadas a experimentar em seu interior
todas as indústrias. Eles acharam vantajoso fabricar o que antes recebiam de outros países ou das suas próprias colônias, que por sua vez tendem a se libertar da metrópole. E aí a gente pode colocar com muitas aspas essa libertação, porque é óbvio vem o imperialismo e esse espalhamento, né, cria uma nova divisão do trabalho. As descobertas da ciência universalizam os métodos. De nada adianta pagar no exterior um preço exorbitante, o que é tão fácil produzir em casa. Mas a revolução da indústria não é um golpe para essa teoria da divisão do trabalho que se acreditava estar solidamente estabelecida? Enfim, no fim se percebeu que não, que na verdade se recompôs uma nova indústria do trabalho, onde você passa para aquilo que a Rosa e o Lenin, óbvio, né? A gente está falando inclusive de uma mudança temporal, então não é falando a Kropotkin em seu lixo, mas realmente passa por uma nova revolução, entre muitas aspas, né? Mas que vai ser classificado ali por Lenin, por Rosa, como o imperialismo e o nascimento do capital monopolista, né? Muito louco. E aí a gente vê a financiarização seguindo a todo vapor esse novo rumo. É muito louco como as ideias começam a se conectar, né? Quando a gente enxerga o Kropotkin, eu acho isso interessante estar lendo ele aqui na caverna, né? Não como, ele é um anarquista e tal, não sei o quê, mas como um pensador social que está nesse meio tempo, né? Ele está falando entre Marx e Rosa, entre Marx e Lenin, e ele está colocando, por uma perspectiva político, de crítica da governança política, de político social, diferente, né? Divergente, não excludente, mas divergente. Eu acho isso bem, bem interessante, bem da hora. Bom, família, é só isso para hoje. Nossa, a gente leu bastante coisa em pouquíssimo tempo, né? Mas um capítulo extremamente interessante, extremamente importante do Kropotkin, diga-se de passagem. Fiquei bem feliz em ler esse capítulo, bem feliz, bem interessante, esses dois capítulos, na verdade. Né? E agora a gente se encaminha, inclusive, para o finaleco do livro, né? Talvez mais 2, 3 lives aí a gente encerre. Uau! É isso, a gente se vê então no próximo episódio. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, fortalecer a gente. Comentários, perguntas, opiniões, dúvidas, vai deixando aí na descrição. É nóis, a gente se vê na próxima. Até mais, um grande beijo. Tchau!